Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer a correção, né, de adjunta de nominal e vamos falar um pouquinho a respeito dos testes de vocês que eu já corrigi, já entreguei as notas, né? Em breve vocês saberão as notas. E eu queria falar com vocês a respeito, né, das respostas que vocês deram. Muitas respostas, muitos de vocês pegaram as respostas da internet, sendo que vocês têm o livro de vocês, têm o material. E a minha prova, o meu trabalho, o teste, né, que eu dou para vocês, é tudo baseado no livro mesmo, nas aulas que eu dou, nas explicações. É tudo baseado no livro, é tudo de acordo com o livro mesmo, tá? Então, quando vocês forem fazer a prova, o trabalho, teste, vocês têm que ter como base o livro de vocês mesmo, tá? E é isso que eu queria falar com vocês. Alguns alunos tiveram notas boas, outros não. E vamos melhorar isso, vamos fazer... Vou estar trabalhando com vocês com algumas revisões, né? Antes da prova, vou passar uma revisão para vocês, né, melhorarem aí no quesito avaliação, tá bom? A primeira pergunta da nossa correção de adjunta de nominal é: identifique e sublinhe nos fragmentos a seguir os adjuntos adnominais. Primeiro e ó delicioso voo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? A resposta: delicioso voo, né, da primeira. E meninazinha de olhos verdes. Tá? Número 2. Assinale a opção em que o termo destacado cumpre a função de adjunto adnominal. É a letra A, pois de olhos verdes caracteriza a meninazinha. 3. Classifique as classes gramaticais dos adjuntos adnominais destacados. Número 3, letra A. A resposta é estudiosos, né? Adjetivo. Letra B, as, artigo. E letra C, fulminante, adjetivo. Letra D, contagiante, adjetivo. Número 4. Como a esperança é retratada no poema de Mário Quintana? Número 4, a resposta é: como uma pessoa que vive no 12º andar de um prédio e que atira-se num voo livre e chefe a calçada como uma meninazinha de olhos verdes. Número 5, na sua opinião, por que o poeta retrata dessa forma? Para referir-se à esperança como algo que se renova. Número 6. Faça a distinção entre os termos destacados abaixo, assinalando complemento nominal, CN, né, para complemento nominal, e AA para adjunta de nominal. A número 6, a resposta é AA, depois AA, CN e CN. Número 7. Assinale a alternativa que traz a correta classificação do termo em destaque em positiva ou negativamente. Às vezes é necessária a intervenção do Estado na economia. Número 7, letra B. 8. Leia o texto a seguir para responder a questão. Temos uma imagem, temos o texto. E a pergunta é: do verso A Mágica Presente das Estrelas, transcreva os adjuntos adnominais encontrados. Adjuntos adnominais A e mágica. 9. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre os termos destacados no texto acima. Número 9, letra A. 10. Em relação à função sintática dos termos destacados, coloque falso F ou verdadeiro V para as afirmativas que seguem. A número 10, opção A. Tá? Que é a alternativa
é a sequência correta das alternativas V, V e F. 11. Os investimentos da iniciativa privada em saúde deveriam ser proporcionais aos lucros de cada empresa. Os termos destacados classificam-se respectivamente em número 11, letra B, adjunta de nominal e complemento nominal. 12. Os termos destacados no texto acima exercem respectivamente a função de número 12, letra D. 13. Identifique a alternativa em que todos os dois termos destacados têm a função de adjunta de nominal. Número 13, letra E. Os pareceres dos técnicos lhe foram plenamente favoráveis. 14. Identifique e sublinhe as palavras que exercem função sintática de adjunta de nominal nas orações a seguir. Número 14. Cientista, cabinais, as duas, recém-descobertas, amadores de circo, pequeno, londrino de cristal e do rei, tá? Em cada alternativa dessa. Número 15. Se eu quiser falar com Deus, aí tem um texto, um trechinho, né? O termo destacado, dois receios, classifica-se sintaticamente como número 15, letra C, adjunta de nominal. Leia, pardalzinho. Os termos destacados no texto exercem respectivamente a função de número 16, letra B. 17. Observe os termos destacados das opções que seguem e identifique a alternativa que apresenta a classificação correta da função sintática. Número 17, letra D. 18. Analise sintaticamente a oração e informe se é verdadeiro ou falso. Número 18, né? Letra D. E 19, letra D também. 20, letra B. Tá, pessoal? Vamos corrigir também, né? A narrativa fantástica que foi da aula passada. Conteúdo muito bom aí, né? Para vocês. Eu expliquei semana passada. Segundo o texto, qual ambiente foi descoberto por Atreyu? Um espaço em plenitude deserta, um lugar mágico e místico, onde se encontrava as portas, inclusive, da esfinge enigmática. A paisagem era semelhante à das árvores, às das montanhas, de placas de rocha, mas não conseguiu descobrir porta alguma. E as placas de pedra não eram vermelhas, mas cinzentas e descoloridas. 2. O que aconteceu com a porta do enigma? Quando Atreyu descobre o segredo da esfinge, ela desmorona. Só descobriu a resposta a esta pergunta quando chegou bem perto. O gigantesco arco de pedra desmoronara-se e as esfinges tinham desaparecido. 3. O ambiente descrito no livro é semelhante ao mundo que conhecemos. Por quê? Não, pois é um ambiente fantasioso. Cite elementos presentes no texto que caracterizam como fantasia. Na narrativa, há elementos como um espelho mágico, um dragão que são característicos de fantasias. Histórias fantásticas que incluem elementos não reais do nosso mundo. 5. Dentro da narrativa, as coisas concretas aos personagens se fazem ou se desfazem. Desfazem-se, como o caso da porta da esfinge. 6. Quando lemos um bom livro que nos interessa, muitas vezes nos sentimos transportados para dentro dele. Torcemos pelos mocinhos e repudiamos qualquer ato vil cometido pelos vilões. Ficamos ansiosos para chegar ao fim da história e saber o desfecho dos personagens. Responda você se já sentiu tão empolgado com o livro que sentiu o desejo de participar da aventura ou interferir no destino dos personagens. Comente.
Essa número 6 é uma resposta pessoal, né? Vocês vão colocar aí no livro de vocês, no caderno, né? Porque no livro não dá, não tem espaço. Número 7. O tempo cronológico da narrativa acontece como o nosso tempo real? Não, o tempo da narrativa se desenvolve de acordo com o mundo fantástico dela. 8. Se você fosse criar uma história fantástica, qual tema escolheria? Resposta pessoal, a 8, a 9 e a 10. 11. Segundo o texto lido pela expressão um instrumento do destino, pode-se entender que se trata de, número 11, opção E, um provável comprador que interroga o balconista. 12. Marque a afirmação incorreta segundo o que você leu no texto 2. Letra A. 13. Pode-se dizer que a ideia principal do texto é 13, letra D. 14. Com relação aos personagens do texto 2, podemos afirmar que 14, letra D, 15, letra A. 16. Na pergunta de número 16, segundo o texto, por que o povo de Pequena Flor tem diminuído? Encontraram perigos tais como doença, pouco alimento e animais predadores. Pode ser confirmado no trecho: fora doença, infectado, hálito de águas, comida deficiente e feras rondantes. O grande risco para os escassos licoulas está nos selvagens bantos, ameaça que os rodeia em ar silencioso, como em madrugada de batalha. 17. Por que o explorador a considera tão rara? Para tratar-se de uma criatura exótica tão diferente dele e nunca antes avistada. 18. O que há de fantástico no texto de Clarice Lispector? Uma civilização morando no interior de uma selva com criaturas humanas de um tamanho absurdamente pequeno. 19. Como você acha que a população reagiu ao encararem o jornal com a foto da pequena flor? Não reagiu muito bem. Comentários. A população lidou com a pequena criatura como objeto a ser conquistado e explorado. Número 20, letra A, a resposta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem. Perífrase ou anatomásia, ou antonomásia. Trata-se da substituição de um nome por uma expressão conhecida popularmente que o identifique. Quando a substituição é feita para um nome próprio, disse que é uma antonomásia. Tá? Então, perífrase ou antonomásia, tá? É uma substituição de um nome por uma expressão conhecida. Por exemplo, o rei da selva não demonstra muita animação quando em jaulas, tá? Então, esse rei da floresta tá querendo dizer, né, a respeito do leão. Então, é perífrase. O rei do futebol foi homenageado na confraternização anual do clube. Quem é o rei do futebol? Pode estar se falando de algum jogador famoso, conhecido, né? Antonomásia. Sinestesia. Consiste na mistura de expressões que remetem a sentidos humanos diferentes. Tato, olfato, visão, paladar e audição. Esta chuvinha de água viva, esperneando luz e ainda com gosto de mato longe. Gosto de mato longe nos remete a paladar. Meio baunilha, meio manaca, meio alfazema, tá? Então, tá nos remetindo a paladar. Então, toda vez que nos dê essa ideia de tato, olfato, visão, paladar e audição, sinestesia. Eufemismo. Eufemismo é uma expressão usada com o intuito de suavizar uma palavra de sentido desagradável, ofensivo ou grosseiro. O exemplo: ele fez uma passagem rápida e pouco dolorosa.
que nos tá querendo dizer, né, que morreu, que a pessoa morreu. Então, para não dizer que a pessoa morreu, para suavizar, né, aquela palavra de sentido desagradável, ele utilizou essa frase. Fez uma passagem rápida e pouco dolorosa. Pleonasmo consiste na repetição de uma ideia com o propósito de lhe conferir ênfase. Você precisa ver com seus próprios olhos, né? Esse ver com seus próprios olhos tá, né, fazendo essa repetição, que não teria necessidade de fazer essa repetição. Porque se você precisa ver, já é com seus próprios olhos. Gradação. Corresponde à enumeração de palavras relacionadas entre si que trazem ideia de crescimento ou decrescimento, com o propósito de intensificar uma ideia. Em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Então tá dando uma ideia de decrescimento, tá? Da terra ao pó, ao nada, tá bom? Ironia corresponde a afirmar algo contrário do que se pensa. Você vai sair a essa hora? Não, resolvi usar esse vestido de brilhantes para dormir. Então, esse diálogo, né, é uma ironia. Ninguém usa um vestido de brilhante para dormir. Então, a ironia ela tá correlacionada a afirmar algo, né, algo contrário daquilo que se pensa. Onomatopeia corresponde ao emprego de uma palavra ou de uma sequência de palavras que imitam um ruído. E o relógio continuava fazendo tic-tac, tic-tac, né? Nos dá a ideia de ruído, de som, né? De barulho. Aliteração é a repetição ordenada dos mesmos sons consonantais. Por exemplo, boi, bem, bravo, bate baixo, bota o babá, boi berrando. Essa sequência de sons consonantais, desse B, né, da família do B completinha aí, ela nos dá, né, essa aliteração, essa figura de linguagem aliteração, que é a repetição ordenada dos sons consonantais. Vocês vão ver muito isso em poemas, né, versos, que eles costumam usar essa repetição para dar aquele som, né, no poema. Assonância, repetição ordenada dos mesmos sons vocálicos. No caso, são os sons vocálicos, tá? Assonância. E a aliteração, sons consonantais. Então, há essa diferença. Sou um mulato nato, no sentido lato. Então, essa repetição desse A, né, nos dá essa ideia. Anáfora, repetição de palavras ou expressões para dar maior expressividade ao texto, onde ela é como a água explodindo em convulsão. Então, esse onde ela é como a foi repetido 3 vezes, né, para dar essa expressão maior, essa expressividade no texto. Então, gente, vocês estudem bastante figuras de linguagem, porque isso vai ajudar vocês na hora de produzir um texto, numa redação, na hora de vocês interpretarem algum texto, até mesmo para vocês se comunicarem, para falarem melhor, tá bom? Então, a figura de linguagem, ela é utilizada dessa forma, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Vocês vão fazer os exercícios das páginas 74 a 80. Vamos falar um pouquinho também sobre narrativas fantásticas nas histórias em quadrinhos. Né? Falamos um pouquinho na semana passada sobre a narrativa fantástica, que é o nome que se dá a uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade e ou fatos igualmente estranhos e inexplicáveis. No livro de vocês, né, tem uma história que é o mistério, né? O mistério... Cadê? O mistério da estrela, tá? Tava procurando aqui que eu tinha esquecido o nome do texto. O texto é o mistério da estrela. Esse texto, ele vai falar de um jovem, né, que sai da sua casa em busca da estrela. E essa é o que da história? Por quê?
Narrativas fantásticas, elas utilizam coisas surreais. Ninguém tem como pegar uma estrela ou procurar uma estrela, né? Então, esse texto, ele diz que o jovem foi atrás da estrela para dar para sua namorada, tá? Eu vou ler para vocês aqui. A história fantástica de Stardust, O Mistério da Estrela, de Neil Gaiman, se passa em uma cidade fictícia chamada de A Muralha. O enredo narra a saga do protagonista Tristan Thorne, um jovem cheio de sonhos e ambição, que diante de um pedido inusitado da mulher amada, ultrapassa os limites proibidos entre a sua cidade e um reino misterioso cheio de perigos, em busca de uma estrela que acabara de cair, embarcando numa aventura sem precedentes. Thorne se vê diante de eventos inexplicáveis e pouco prováveis que vão mudar a sua forma de ver as coisas a si próprio e ao seu mundo. Então, narrativa fantástica em quadrinhos. No livro de vocês tem essa narrativa e tem várias imagens, tá? Para vocês entenderem. Eu espero que vocês tenham lido. Se não leram, corre lá no livro de vocês para ler, né? Para vocês entenderem melhor. Exercício das páginas 85 a 89. E na redação de vocês de hoje, vocês vão fazer, como aprendemos na aula de hoje e na aula passada, vocês vão produzir uma narrativa fantástica, tá? Utilizem bastante adjetivos, usem a imaginação de vocês. Eu falei para vocês que na narrativa fantástica é utilizado coisas da imaginação, coisas que naturalmente não poderíamos fazer. Então, vocês podem utilizar a imaginação de vocês, tá? A criatividade. Escolha os personagens e o enredo da sua narrativa. Mínimo 20 linhas. Fazem uma folha de caderno e entregar na escola que tá valendo ponto, tá bom? Use a criatividade de vocês, tá? Para estar fazendo essa narrativa, tá bom? Coloquem o nome e a data. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.